Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Cid Olival, economista, e vamos aqui falar sobre o momento atual, sobre a política e sobre a economia. Há sempre pesquisas sobre essa relação da economia com a política, e ao longo do contexto atual, Cid, nós estamos vendo que o estágio atual da economia pelo mundo permitiu o avanço de políticas em alguns cantos da ultradireita, da direita. Como analisar o atual cenário pelo viés da economia? Boa tarde. Antes de mais nada, é importante lembrar que o avanço da extrema-direita ele tem múltiplos aspectos, né? O econômico é mais um deles e vem contribuir, obviamente, para o avanço de pautas que também na economia são muito próximas do liberalismo. Então, se a gente pensa estritamente a economia, as pautas da extrema-direita são curiosas porque elas estão atreladas ao liberalismo econômico, que é a redução de participação do Estado. Esse avanço, a meu ver, ele tem alguns elementos que são importantes serem destacados. O primeiro deles é a crise de 2008, que é um marco para o entendimento do que hoje a gente ainda vive. Se a gente lembrar os governos mundiais e brasileiro, em 2008, eram governos que tinham um viés de centro-esquerda, eram governos progressistas e que traziam à tona pautas que sempre foram relegadas a um segundo plano. E aí, quando a gente dá o salto, explode a crise, os governos tentam, de alguma forma, fazer políticas anticíclicas de combate àquele movimento que a gente vivenciava. Só que as respostas elas não são tão imediatas. Ainda que você consiga, em um ano ou outro, ter uma taxa de crescimento econômico um pouco mais elevada, você tem consequências que só ao longo prazo consegue dar um retorno de forma mais efetiva. Diante desse elemento, certamente a gente vai ter uma piora nas condições de vida da população sob o ponto de vista de emprego e renda. Essa piora se traduz em insatisfação com esses governos e é muito curioso quando você olha depois os governos seguintes, em praticamente vários países do mundo, os governos que ganharam posteriormente foram governos de direita ou conservadores. Então, certamente, a piora da situação econômica dos países, Brasil inclusive, levou a um crescimento de candidatos e, posteriormente, presidentes que tinham uma pauta, sob o ponto de vista econômico, liberal, meio que um retorno ao que a gente vivenciou nos anos 90, na América Latina principalmente, e, sob o ponto de vista social, pautas conservadoras também, né? Então, volto a dizer, antes de 2008 a gente viveu um momento em que avançaram políticas sociais, avançaram políticas de inclusão para diversos segmentos da sociedade. Essas políticas, de alguma forma, elas vão trazer uma reação da sociedade conservadora, né? Achando que negros, mulheres, população LGBT, indígenas estavam querendo muitos direitos. E a reação vem em virtude do combate e da não permissão que esses grupos tivessem espaço na sociedade, tal qual qualquer outro grupo, né? Então, a política e a economia elas vão andar sempre muito juntas, né? Tanto é que, se a gente pensa qualquer plataforma de governo, de direita ou de esquerda, a economia é um ponto central na discussão, porque isso vai impactar na vida da sociedade. Então, as pessoas esperam que um novo governante venha trazer condições de geração de emprego e renda para aquela população para a melhoria das suas condições de vida. Se a gente volta lá em 2008 e a gente verifica que essas respostas não foram tão imediatas, a população entende que aquele governo não foi capaz de responder aos anseios da sociedade e busca uma outra alternativa. Cid, me permita
dá a minha impressão, e peço até que me corrigem em informações que eu possa vir a dar errada. Em 2008, você tinha, a bolha de 2008, até onde eu lembro, ela se dá em vários campos, mas principalmente na parte habitacional. Você começa a investir num capital especulativo muito alto. Então você tinha uma economia, não só no Brasil, nos Estados Unidos. O Brasil estava dando o quê? 4,5%, 5%, 7%. O Brasil em 2007 dá 7% de crescimento. E você em 2008, você tem um estouro que até em países dados como consolidados economicamente, responsáveis, Finlândia, Islândia, Suécia, e aí isso daí irradia de uma maneira Estados Unidos como um todo. Você tinha nesse foco, talvez, dessa bolha, uma abertura de consumo que alguns sociólogos vão chegar a dizer que você já não tinha mais cidadãos nos países, você só tinha consumidores. Você consome ok, não consome, não tem acesso. Ao mesmo tempo, você tinha governos que gastavam muito um investimento nesse sentido, pelo menos a consideração de parte disso. Não chega a ser um contrassenso, uma parte de um consumo muito alto ou de um consumo incentivado, estimulado, e aí se chega na bolha habitacional, você chega a um ponto que, tipo, nos Estados Unidos principalmente, as pessoas compravam e chegava um certo momento que não conseguia mais pagar, isso virou a grande bolha, e ao mesmo tempo isso daí se expandiu como um todo. Você tinha isso a ponto de você chegar a dizer, vai vir um tsunami no Brasil, e o presidente atual dizia que não, chegou aqui uma marolinha. Então, não há você vê algum tipo de conflito nessa relação econômica do alto consumo e de um governo que teoricamente intervinha demais em todos os cenários? A gente tem que entender que o sistema capitalista ele vive a partir da realização do lucro ou da valorização de capital, para utilizar um termo mais técnico. Então é fundamental que a gente tenha sempre, ou que se espera que a gente tenha sempre, crescimento constante. Ocorre que chega um momento em que essa taxa de crescimento ela não vai se realizar. Exatamente por conta disso, você tem um consumo exacerbado, a economia chega na sua capacidade máxima e a partir daí vem uma situação de crise, o que a gente chama em economia de crise de superprodução. Você produziu insistentemente, intensamente, e chega um momento que as pessoas não conseguem realizar. Esse é um elemento, né, que é próprio da lógica do sistema capitalista. O outro elemento é que a gente estava numa fase do sistema capitalista, está numa fase do sistema capitalista de financeirização. Então, as vinculações financeiras que existem entre países é completamente diferente do que já existiu antes. Isso nos leva a ter um poder de irradiação, como você muito bem colocou, em cadeia. E quando eclode uma crise como a de 2008, no centro da economia mundial, que é a economia norte-americana, todos os outros países vão ser afetados inevitavelmente, porque todos os países buscam, em alguma medida, algum grau de proteção naquela economia que é considerada, em tese, a mais sólida do mundo. Por outro lado, quando eclode uma crise, alguns teóricos da economia vão dizer que, bom, se eu tenho uma crise, eu tenho uma retração do consumo, naturalmente, né? Empresas deixam de fazer investimentos porque elas não sabem o que se espera no longo prazo. E, por outro lado, os consumidores também ficam com situações de perda de patrimônio ou de insolvência para com suas dívidas, e aí é que entra a ação do governo para fazer políticas anticíclicas. Quando a gente pensa o caso brasileiro, a gente fez exatamente isso, né? Como preconiza Keynes na teoria econômica, se você tem uma ausência de atividade privada, então o Estado poderia atuar para estimular esses setores produtivos e daí recuperar o nível de atividade econômica.
Só que se você consegue reativar a atividade econômica, isso não quer dizer que ela vai ser sustentada no longo do tempo. Que foi exatamente um dos elementos presentes na economia brasileira, né? Logo depois da crise, se a gente lembrar, em 2010 a gente tem uma taxa de crescimento do PIB de 7,5%, que é um número bastante expressivo. E, dentre outras coisas, o que é que leva a esse nível de crescimento? Foi a intervenção estatal fazendo política anticíclica, porque ele deve ter esse papel. No entanto, quando a gente avança no caso brasileiro, e muito pensando no governo Dilma a partir de 2010, né, há uma mudança no entendimento da política econômica que deveria ser feita no Brasil. E ao invés de se fazer uma política de estímulo à atividade produtiva anticíclica, o governo brasileiro começa a fazer desonerações para o setor produtivo, esperando que o setor produtivo respondesse. E o setor produtivo obtém os benefícios e não faz novos investimentos para gerar emprego e renda. E aí o que se tem na atividade econômica, ao invés de um estímulo, é uma contração da atividade econômica. Essa contração, a partir de determinado período, vai gerar um nível de desemprego mais elevado e, consequentemente, a gente vai entrar, e se a gente pensa no período recente, isso é muito evidente com os dados, inclusive, num período em que a gente tem uma das maiores taxas de desemprego. Quando a gente pensa os anos de 2015 e 2016, a gente tem um crescimento negativo do PIB de 3,5%. Então, esses elementos influenciaram inevitavelmente para poder a gente chegar a esse momento, chegar a esse resultado, né? Mas entendo que é uma condução de política econômica equivocada, né, a partir do primeiro mandato da Dilma e principalmente no segundo mandato, com a presença do Joaquim Levy à frente do Ministério, que fizeram com que, se o Estado tinha capacidade de estimular a atividade econômica, na verdade ele estava funcionando como um agente a favor do mercado, ou pró-cíclico, ou aprofundando a crise que nós tínhamos. Eu lembro do seguinte, não sei se a minha memória me falha. A reação do governo brasileiro a essa crise foi estabelecer algumas políticas. Eu lembro que em 2007, já com sinais claros de que haveria uma crise mundial, o Lula anuncia a toque de caixa, ou então o presidente Lula, toque de caixa, o Minha Casa Minha Vida, e o PAC. Ou seja, não sei se eu estou fazendo a leitura correta, mas me lembra muito o New Deal de 1929, 1933. Você tem uma quebra gigante da Bolsa em 1929, uma queda histórica, né? E o que é que o presidente americano, 4 anos depois, encontra como resposta para essa crise? Estimular a construção pública e construção civil. A história ensinou que esse era um modelo bom de sair da crise. Então, se a crise está se avizinhando, eu acredito que essa foi a ideia proposta, a estratégia proposta pelo governo. Vamos investir o quê? Em Minha Casa Minha Vida. E eu lembro, Cid, de ir como repórter a uma construtora, fazer entrevista sobre qual a expectativa dessa construtora alagoana, como um personagem, sobre o anúncio do Minha Casa Minha Vida, e o dono da construtora ter dito o seguinte para mim: eu não tenho noção do que vai ser, de como vai ser. E nós fomos entrevistar o presidente da Caixa, que me disse o mesmo. Olha, o superintendente da Caixa aqui em Alagoas, eu não tenho noção de como vai ser, de quanto será investido, de como vamos liberar. E você não tinha Caixa Econômica preparada, construtoras preparadas, mas isso virou, de uma certa maneira, um grande desaguar. Você tem aqui em Alagoas, e acredito que em todo o Brasil, inúmeras construções de baixa renda, tanto de entrega de construção subsidiada pelo governo, como para uma classe média baixa, que recebe, eu acho que até hoje recebe, incentivos de 17 mil reais, juros que antes eram de 10%, foi para 11%. Por que eu conto essa história? Porque eu acho que foi uma estratégia do governo, mas essa tipo de estratégia anticíclica, se me permite, ela não chega, não tem uma conta pré-datada, uma conta que estoura.
Não seria esse talvez um ponto que causou uma crise mais clara no Brasil, que seria a de 2013? Só fazendo um ajuste, Wendel, o programa Minha Casa Minha Vida ele é lançado em 2009, então é pós-crise. E você tem razão quando se fala que a construção civil é um importante setor para estimular a atividade econômica. E se a gente pensa no caso brasileiro, no caso de Alagoas especificamente, isso se torna ainda mais importante porque a construção civil é o que a gente chama de setor intensivo em trabalho. Então você recruta mão de obra, não necessariamente qualificada, então você tem um poder de empregabilidade muito grande para essa população e você tem a possibilidade de gerar emprego e renda para ela. Você tinha pedreiro que deixou de ser... servente que virou pedreiro imediatamente, exato. Pedreiro que virou mestre de obra. Exato. E quem ganhava um salário mínimo passou a ganhar 4 mil, 5 mil, 6 mil, exato. Do dia para a noite. Isso do ponto de vista da atividade econômica é muito bom e muito importante. Certo. Porque você cria um efeito positivo dentro do funcionamento da economia, que é a geração de emprego e renda. A partir dessa geração de emprego e renda, essas pessoas vão demandar bens e serviços. Ao demandarem bens e serviços, as empresas, tendo um aumento da demanda por seus produtos, são estimuladas a realizar investimentos. Tá? Ocorre que o investimento é fundamental que ele aconteça. Só que isso não depende apenas do governo. O empresário, quando ele vai realizar o seu investimento, ele normalmente faz um cálculo que é, basicamente, eu olho a taxa de juros, vejo se a remuneração no mercado financeiro é atrativa e vejo se vale a pena pegar o meu dinheiro e realizar a aplicação em uma atividade produtiva que vai demorar algum tempo e vou ter que contratar mais trabalhadores e vou ter que esperar um tempo para realizar os meus lucros. Então, a partir desse cálculo, ele precisa definir se vai expandir a atividade econômica via investimento. O que é que acontece no Brasil? A gente faz esse estímulo à atividade econômica, que é muito bem-vindo. Por outro lado, a gente mantém uma política macroeconômica que é baseada no que a gente chama de tripé macroeconômico. E um dos elementos do tripé macroeconômico é exatamente a taxa de juros. E a taxa de juros vai ser utilizada sempre como fim central de combate à inflação. Então, quando você tem um aumento do consumo via estímulo a alguns setores, é perfeitamente natural que essas pessoas passem a demandar mais bens e serviços. Imagino que uma construção civil, além dos seus mais funcionários, mais cimento, mais pedra, mais ferro, ela também ela também gera mais lojas de imóveis, porque quem compra a casa também tem que imobiliar. Sim. E como um todo. Sim. E vai demandar profissionais mais qualificados também, arquitetos, engenheiros. Então você movimenta toda uma cadeia produtiva que é fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica. Parece fácil. Parece fácil, mas não é. Como eu falava, por outro lado, esse estímulo à atividade econômica, ele vai criar uma pressão de demanda. Como o governo tem como política macroeconômica irredutível a manutenção de uma meta de inflação, de um câmbio flutuante, como elementos fundamentais, e junto com isso, uma política de geração de superávit primário dentro da atividade econômica, toda vez que essa atividade crescia e impulsionava a economia, gerando pressões inflacionárias, o governo elevava a taxa de juros para poder conter a inflação. E aí entra naquela continha que eu falava para vocês. Ora, se o cara vai fazer investimento ou se vai expandir sua atividade produtiva, ele vai primeiro olhar a taxa de juros. Se a taxa de juros está alta, qual o sentido de ele fazer um investimento produtivo, esperar algum tempo para poder realizar esse investimento, para poder obter os resultados? Então ele aborta aquela possibilidade de realização de investimento. E desde então, se a gente pensar no caso da economia brasileira, desde 99 a gente vive um modelo macroeconômico que para mim é equivocado, onde você tem esses três fundamentos que eu te falei, o tripé macroeconômico. Taxa de juros.
câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Na verdade, não é taxa de juros, é meta de inflação. Certo. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Certo. Só que a taxa de juros é um elemento central para combater a inflação, no caso brasileiro, no entendimento do que é a inflação no Brasil. Porque o entendimento é sempre de que a gente tem uma inflação de demanda, e quando eu tenho uma demanda crescente, eu utilizo a taxa de juros para poder fazer uma retração de demanda. Porque uma vez aumentando a taxa de juros, eu desestimulo o consumo e, consequentemente, as pessoas deixando de comprar, então você vai reduzindo a demanda por aquele produto e o preço vai caindo. A ponto de, no governo Temer, já a gente ter declarações de que a inflação estava controlada, mas à custa do desemprego. É um fato. Eu estou aqui com o Cid Olival, ele é economista, a gente vai discutir um pouco mais de economia e política depois do intervalo. A gente vai voltar já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Eu estou aqui com o Cid Olival, economista. Nós estamos aqui falando sobre a economia no Brasil. Ponto de vista tem abordado esse ponto porque tem influenciado, de uma certa maneira, as escolhas da população. E a gente resgata um pouco de como chegamos aqui em 2018. Foi um processo que guarda semelhanças em várias partes do mundo, desde bolhas econômicas habitacionais na Europa, nos Estados Unidos, como no Brasil. O Brasil tentou reagir a isso. A gente, em 2009, o Minha Casa Minha Vida tentou ser uma dessas estratégias. Mas, exemplo, não houve, de uma certa maneira, a gente falava sobre essa conta, incongruências que um dia estava claro ia estourar. O Lula não disse, de uma certa maneira, não parou e disse assim: olha, eu preciso resolver o meu problema. Daqui em 2012, 2010, né? Eu já não vou ser mais presidente e vai estourar para outra pessoa? Me parece que não, porque as decisões de política econômica, elas têm uma duração relativamente considerável, né? Então, quando se pensa, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que é logo depois do estouro da bolha americana, é um programa que se pensava durar no longo prazo. Eu acho que a partir de 2006, no segundo governo Lula,
a gente tem um outro entendimento de política econômica, ou melhor, a gente tem uma outra prática de política econômica. Se a gente pensa no primeiro governo, no primeiro mandato, o Lula queria, em grande medida, mostrar que iria honrar os compromissos que tinham sido assumidos pelo Brasil até então. Então ele faz uma política extremamente austera, mais austera do que o que se verificava nos períodos anteriores, né? E quando chega em 2006, com o segundo mandato, a ideia é que se fizesse uma política de desenvolvimento econômico que pudesse também atender não só aos organismos internacionais que cobravam austeridade, o que eles chamam de responsabilidade do governo, mas também que pudesse atingir todo o conjunto da população. E quando a gente pensa essas políticas, a gente tem alguns elementos que são fundamentais para entendê-las. Por exemplo, o processo de valorização do salário mínimo, pensando um país como o Brasil, em que a grande maioria da sua população recebe um salário mínimo ou até 2 salários mínimos, isso é fundamental para estimular a atividade econômica via consumo. Eu lembro de épocas de governo Fernando Henrique que o aumento do salário mínimo foi de R$1. Se a gente pensa em dólar, quando o Lula assume, o salário mínimo brasileiro era menor que $70. Hoje, com R$1.000 de salário mínimo, o dólar está a R$4, R$3,70, R$3,80. Você pode dizer que está a $250. Então você tem uma diferença significativa, né? Então, essa é uma política fundamental e por isso que a gente vai ter um conjunto de melhorias em diversos indicadores sociais, né? Porque se você não tem renda para alimentação, por exemplo, você não faz nada, né? Então essa foi uma das coisas. A outra coisa que a gente comentava há pouco, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, foi o primeiro programa depois do período militar que a gente tem para investimento no setor habitacional diante de um déficit habitacional absurdo existente no país. Então, a gente tinha e tem ainda famílias conviventes ou 3 famílias convivendo no mesmo espaço, na mesma residência. Então, a política de estímulo ao setor habitacional, se por um lado ela tenta estimular a atividade econômica e é legítimo, por outro, ela tenta atender uma demanda da sociedade de moradia, né? Qual é a grande crítica que eu faço sempre à política de estímulo à habitação? O distanciamento que essas construções são feitas para com o núcleo central da cidade. Me parecia, eu volto a defender um certo ponto de vista, de que me parecia que foi tão a toque de caixa que não dava para planejar a cidade. Então, exemplo, você tinha Pescador sendo jogado, Maceió, Pescador sendo jogado no Benedito Bentes, você tinha uma criação de uma periferia. Mas esse ponto que você toca diz respeito a outra discussão. Se a gente pensa no caso de Maceió, é uma tentativa de embelezamento da cidade turística ou da parte turística da cidade, né? A minha questão é um pouco antes. Assim, todas ou praticamente todas as construções realizadas pelos programas habitacionais ou pelo Minha Casa Minha Vida, eles vão para uma localidade um pouco mais distante e isso tem um objetivo, né? E lembremos, a localização da construção é de competência do poder municipal. Sim. Não Sim. é do poder do governo federal. O que o governo federal foi disponibilizar crédito para que nessas localidades fossem realizados investimentos e fizessem uma expansão do setor habitacional. Mas quando você coloca as residências distante do núcleo central, você cria um processo de especulação imobiliária e financeira, que atende a um conjunto da sociedade que é proprietária de terra e que quer ganhar em cima dos seus terrenos. Sim. Então, foi isso que aconteceu com a expansão do programa Minha Casa Minha Vida. E junto com isso, aí sim, eu acho que houve uma farra de construtoras. O que é que eu estou dizendo? A construtora, como queria captar o recurso que o governo federal estava disponibilizando para os investimentos, ela faz qualquer coisa para poder conseguir se enquadrar,
sem essa estrutura que você menciona, sem muitas vezes conseguir cumprir o acordo que tinha sido firmado, mas apenas para atender e captar o recurso que o governo federal estava disponibilizando. O resultado disso, de uma certa maneira, em 2008 se estourou a crise mundial, em 2011 essa crise ainda perdura em muitos países. Você tem a Grécia quebrada, você tem Itália, Portugal e Espanha quebrados, e você tem, vamos dizer, os Estados Unidos quase que em estagnação. Não diria estagnação, porque hoje no Brasil, se você botar 1% de crescimento, o Brasil comemora atualmente. Mas era considerada estagnação diante de um cenário de uma China crescendo a 10%, uma China crescendo a 12%, se incomodou bastante os americanos. Em 2011, isso estoura, e em alguns momentos, em alguns locais do mundo, há revoltas populares. E algumas revoltas populares, as pessoas deixam de saquear comida para saquear iPhone, a ponto do sociólogo Zygmunt Bauman dizer bem assim, é a revolta dos iPhones, né? Porque ele entende que aquilo dali não tinha uma revolta sobre uma necessidade básica, como as revoltas anteriores, que era da pobreza, da falta de comida. Ali estavam lutando para ser consumidores de iPhone, consumidores de bens supérfluos. É uma mudança social. Você acha que isso aconteceu em escala, inclusive atingindo o Brasil? O Brasil tem uma revolta em 2013, ou até hoje, de uma revolta de acesso a bens de consumo. Há um tocante a isso nessa parte da economia. E eu até reforço, tem uma dupla de sociólogos australianos que defendem o seguinte: se o Cid e o Wendel estão na pobreza juntos, tudo bem, não há revolta. Mas se o Cid e o Wendel estão na pobreza, mas o Cid tem um iPhone, a revolta começa, porque você quer ter o bem do outro. Como se dá esse tipo de relação econômica e social? Mais uma vez, se a gente pensa a sociedade capitalista, é uma sociedade de consumo. Se a gente pensa as camadas mais pobres da sociedade, um dos meios de essa população se sentir cidadão ou cidadã é via consumo. Então, a sensação de pertencimento que essa parte dessa população vai ter é ao adquirir um determinado bem e serviço, normalmente um bem de marca famosa, né? Então, esse é um primeiro elemento que a gente tem que lançar luz. Criamos na sociedade, sim, a ideia de que você só é cidadão ou só pertence a determinada camada social se você tem um padrão de consumo compatível com eles. Daí a revolta do iPhone, né? Então, se eu não tenho um iPhone, eu estou excluído daqueles que são considerados para um grupo como bem-sucedidos financeiramente, com capacidade de se inserir em determinados meios sociais, e se você está fora, você não pertence, né? É como se você fosse invisível em alguma medida. No caso brasileiro, a gente tem, não com essas características, mas a gente tem uma sociedade que passou a ter a possibilidade de consumir determinados bens e serviços que até então não tinha. Então, quando a gente falava do salário mínimo e do aumento do salário mínimo, quando você tem esse crescimento real e essas pessoas começam a ter um aumento da sua renda, significa dizer que elas têm um aumento de poder de compra. E, consequentemente, elas vão comprar agora uma TV de LED, elas vão conseguir comprar, em muitos casos, uma motocicleta. Então, elas entram num outro padrão de consumo a ponto de, no Brasil, se discutir a nova classe média ou a nova classe C, porque você tem uma ascensão social de determinada camada da sociedade. Quando vem a crise e que começa a reduzir a capacidade de absorção da economia desse conjunto da população, né? Então, você começa a ter um aumento do desemprego, você começa a ter maiores problemas de inserção no mercado de trabalho. Essa população, sim, começa a reivindicar aquele mesmo padrão que ela já tinha conseguido. Só para te reforçar os dados, a gente falou hoje, a gente está em 12%, chegamos a 14%, não é isso? Em 2010,
a taxa de desemprego no Brasil era de 6,5%. Exato. É quase um pleno emprego. É quase um pleno emprego. 6,5%? Eu não gosto muito da expressão pleno emprego, mas entendo que as pessoas dizem. Mas se a gente pensa, Wendel, eu estou aqui com alguns dados da economia mundial, também no mundo, esse período, a taxa de menor desemprego do mundo foi em 2007 com 5,3%. Acompanhava, né? Acompanhava. Então, é muito característico de momentos em que precedem uma crise, com as proporções que a gente teve em 2008, de ter muitos indicadores econômicos positivos. Então, você tem uma taxa de desemprego muito baixa, você tem um crescimento da economia e um fluxo de comércio mundial muito elevado. Né? E quando explode a crise, quando eclode a crise, as economias precisam se ajustar. E aí é que entra todo o papel da sociedade na reivindicação da manutenção dos seus padrões. E se a gente pensa no caso da economia brasileira, a gente tem que lembrar que uma parcela dessa sociedade não foi tão beneficiada como, e aí entenda beneficiada, coloca aspas, né, se beneficiada, com a população de mais baixa renda. Por quê? Ao valorizar salário mínimo e atingir a população de 1 ou 2 salários mínimos, é diferente daquela população que era de fato considerada classe média, que recebia 5 salários mínimos e que não vai ter o mesmo crescimento no seu padrão de consumo. Então você começa a ter um choque, inclusive, de camadas sociais no que diz respeito aos ganhos e às perdas que esses governos trouxeram para a sociedade. Ao mesmo tempo que o Brasil tirou muita gente da pobreza num certo momento, ele pulou um pouco disso, da extrema pobreza para a pobreza, pelo menos, você teve um imprensado ali na classe média baixa. Por exemplo, eu conheço histórias desse período de pessoas que traziam antigamente, não precisa ir buscar muito tempo, 10, 20 anos atrás, as famílias, vamos dizer, de Maceió, bastava ir no interior, procurava a sobrinha, a filha de um amigo, a filha de alguém do interior e dizia bem assim, olha, vai trabalhar aqui em casa. E eu não pagava nada, ou se pagava 100, 200, 300 reais. E não é de se estranhar que ainda se encontre alguém nesse sentido que se pague 300. Quando o Brasil estabeleceu algumas políticas sociais, não só na elevação de um salário mínimo, numa velocidade maior do que a de quem ganhava 2 salários, 3 salários, você também começa a oficializar, de uma forma justa socialmente, obviamente, tem que se deixar claro, que as pessoas que trabalham dentro de casa eram profissionais como quaisquer outros e teria que ganhar um salário mínimo também. Isso não traz uma convulsão social nessa parte? Sem dúvida alguma. Nós brasileiros, e aí por todo o nosso contexto histórico, queremos privilégios. Somos paternalistas? Totalmente. Costumo dizer que a Lei Áurea vem com a PEC das domésticas. Sim, sim. Né? Porque até então você considera um trabalho que é digno e igual a qualquer outro como um trabalho menor, como um trabalhador que não tem direito a 13º salário, que não tem direito a descanso, que está ali para servir apenas, tal qual um escravo. Indiscutivelmente, esses pontos trazem uma revolta por determinada camada da sociedade, porque ela se sente obrigada a realizar, se ela não tiver condições de pagar, aquele serviço que ela considera inferior. E isso vai trazer, ou vai guardar raízes para uma posterior reforma trabalhista, em que você flexibiliza direitos, em que você, ao favorecer em grande medida os setores empresariais, você faz isso em detrimento da classe trabalhadora. Então você vai tendo as vinculações necessárias em função de uma medida como essa de garantia de direitos sociais. Isso gera também um aumento na informalidade? Exemplo, porque muito se falou que, exemplo, o fruto, pelo menos é base de uma defesa da classe empresarial, que ao se colocar, ao se
formalizar o empregador doméstico, ao se fortalecer alguns campos da parte trabalhista, isso empurraria, isso pressionaria a ponta do presidente eleito dizer que é difícil ser patrão no Brasil, pressionaria o empresário a não contratar, a levar para a informalidade ou a pejotização do funcionário. Você concorda com isso? Não, pelo seguinte fato. Se a gente pensa especificamente no caso das domésticas, existe a possibilidade de diária, de ela ser diarista. Em muitos casos, foi a alternativa que elas encontraram para não serem demitidas. Agora, existe uma valorização, volto a dizer, e um tratamento como qualquer trabalhador nas funções que ela exerce. Né? No que diz respeito à pejotização, é exatamente a tentativa do Estado de se retirar no que diz respeito às leis trabalhistas. Né? Se entende, e também é um viés ideológico, que pelo livre mercado todas as coisas se ajustariam na atividade econômica, então as leis são os impeditivos que fazem com que a gente tenha um avanço da economia, e ao se retirar essas leis, a gente conseguiria ter uma expansão do emprego e da renda. Apesar de ter pouco tempo, não é isso que a gente tem verificado na economia brasileira. Então, cai por terra o argumento de que, ao flexibilizar as leis trabalhistas, a gente vai ter uma expansão do emprego e da renda para a população. Eu estou aqui com o Cid Olival, economista. A gente está indo para o nosso último intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Toda foto ele está sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo para mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Cid Olival, economista. O desencadear disso, Cid, 2008, 2011, 2013, o Brasil começa a ir às ruas. Você tem a paralisação do passe livre, depois você, nesse mesmo movimento, que era um movimento muitas vezes puxado por estudantes, vira o atual MBL, o Frente Brasil. Você tem uma compra de pautas anticorrupção nesse período. Você tem movimentos que vão crescer, vão continuar de 2013, vão para 2014 durante as eleições, 2015, até acontecer o impeachment da presidente Dilma, e hoje você tem a eleição de um grupo considerado de direita, e para quem não, eu digo que é sempre uma questão do ponto de vista, dependendo de qual a distância que você tem, da ultradireita. Mas isso não é um fator brasileiro só. Você teve o Trump, que é considerado direita nos Estados Unidos, também do ponto de vista uma ultradireita. Você tem uma concorrência forte na França do Macron, que é direita ou centro-direita, com a Marine Le Pen, que é ultradireita. Na Holanda, o Ruben também cresceu como ultradireita, e na Alemanha você teve uma participação grande da Nacional, já um partido quase considerado nazista, no Congresso, a ponto de conseguir algo em torno de 20% do Congresso, o que antes para a Alemanha era algo muito difícil de se aceitar. A economia tem parte nessa discussão desse avanço da direita ou da ultradireita? Tem, indiscutivelmente. A partir do momento que os governos que estavam até então não conseguem dar as respostas que a população está esperando, há uma tendência a buscar respostas em outro viés político-ideológico, né? Como falávamos também, se a gente pensa desde 2008, os governos que estavam presentes no mundo, em grande medida eram de centro ou centro-esquerda, considerados progressistas, e que traziam pautas que são as próprias pautas da esquerda, que é tratamento igualitário para toda a população, de combate ao racismo, à homofobia, à xenofobia, né? Então, à medida que essas pautas surgem, e a questão do imigrante acho que é um exemplo muito emblemático para todos nós, porque a ideia é sempre de que quem está chegando vai tirar espaço que é meu, e por isso eu começo a repudiar e tentar afastar esses imigrantes que estão vindo a qualquer país. E é isso que a gente vai ver. Então, ao mesmo tempo que você tem, no mundo principalmente, um avanço da direita, e é contraditório porque é um avanço da direita em algumas medidas, em alguns momentos, a defesa de uma política liberal, mas em outros momentos, uma defesa de um retorno ao nacionalismo. Então você tem uma tentativa de, em alguns elementos, você mantém uma política econômica de livre mercado, mas naquilo que é fundamental para o país e que é do meu interesse... Eu sou conservador. Eu sou conservador. Não é nem conservador, eu sou nacionalista. Reacionário. Em algumas medidas, né? Então, a saída do Reino Unido da União Europeia é um exemplo disso. E aí você tem uma economia, ou um mundo, melhor dizendo, que... a partir do processo que a gente chama de globalização, tentou eliminar as fronteiras, tentou fazer com que houvesse um fluxo global e que todos os países estivessem interconectados. Em virtude disso, você começa a ter, por conta de uma crise econômica, tentativas de proteção dos seus espaços nacionais e, em alguns casos, tentativas de nacionalização de algumas atividades produtivas, né? E por isso que é contraditório, porque ao mesmo tempo em que a direita está fazendo isso, a estatização e a nacionalização também é pauta da esquerda.
Se a gente pensa, governos ditos ou que se consideram socialistas, eles defendem uma estatização das atividades produtivas. É o que aconteceu, exemplo, Cuba, Venezuela, Bolívia, todos estatizaram várias empresas. Uhum. Mas você também tem governos considerados de esquerda, como o de Portugal, e até há quem diga de uma social-democracia em Finlândia, Suécia e Islândia, que não privatizaram. Uhum. Não seria, de uma certa maneira, no Brasil, que não era socialista, um contrassenso? Porque o Brasil tem 400 estatais e muitas delas foram criadas em período militar, em período de ditaduras como a da Era Vargas. Não há um conflito nesse... O Brasil entende o que é esses modelos econômicos? Eu acho que quando a gente pensa no caso brasileiro, a gente sempre tem que fazer algumas mediações, né? Não dá para transplantar simplesmente um exemplo da Europa ou dos Estados Unidos e achar que no Brasil isso se realiza da mesma forma. Porque aqui o progressista é diferente do progressista dos Exato. Estados Unidos, né? Ou o liberal brasileiro é diferente do liberal europeu. Né? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande quando faz essas análises, porque o que predomina no Brasil, e isso é muito perigoso e ruim, é que tudo que é público e estatal não presta, tudo que é privado é eficiente e é bom. Né? Costumo perguntar para os meus alunos se eles estão satisfeitos com o serviço de telefonia móvel que eles pagam. Se a gente olha os indicadores de reclamação, é um dos setores que mais tem reclamação no país. E foi um setor que foi privatizado. Acho que falta ao Brasil o entendimento de uma política nacional e de Estado, de setores estratégicos para o funcionamento da economia brasileira. Ainda hoje a gente depende de tecnologia internacional. A gente não consegue internalizar a produção de tecnologia, que é fundamental para um processo de desenvolvimento econômico nacional. E parte disso perpassa pelo entendimento de que a gente tem setores em que, se o Estado estivesse atuando, seria muito mais viável e estratégico para alavancar o desenvolvimento econômico nacional. Se a gente pega um caso recente, que é o caso da China, o que é que a China vai fazer com as empresas multinacionais que tentam ir para o país? Eles vão aceitar, obviamente, mas a partir daí eles exigem que o Estado tenha uma participação e que você tenha uma transferência de tecnologia. Porque você internaliza essa capacidade de produzir tecnologia. No nosso caso, não. A gente sempre fez, e aí vinculando a todo o processo de privatização que a gente fez na história do país, principalmente a partir dos anos 90. A gente sempre fez privatização sem exigir contrapartida, muitas vezes financiando quem estava comprando as empresas brasileiras, simplesmente pelo fato de dizer que, por ser estatal, ela era onerosa para o Estado. E aí as pessoas também não entendem que uma empresa estatal tem um papel diferenciado dentro da sociedade de uma empresa privada. Então há sim uma confusão no que diz respeito ao funcionamento da economia, a participação do Estado, o que é setor privado, o que é setor público, quais setores... A parte de ser oneroso, de ser até deficitário, me parece um discurso para convencer. Por exemplo, você tem nesse período privatizações da Vale, que era superavitária. Com toda a crise, a Petrobras hoje é superavitária e há quem peça, como exemplo próximo o superministro da Economia, que se privatize tudo. Inclusive... Indiscriminadamente. Inclusive Caixa Econômica, Banco do Brasil, que dão lucros exorbitantes. Então o Brasil estaria abrindo mão de lucros exorbitantes. E de setores estratégicos, a gente não pode pensar... por exemplo, o país, se a gente não tem uma participação estatal em setores estratégicos. Se a gente for para o mundo, a gente vai ver que o Estado está presente. E é muito curioso no caso brasileiro, porque você não quer uma estatal brasileira, mas você aceita que a empresa brasileira seja vendida a uma estatal estrangeira. Engraçado. Percebe? E aí isso é um discurso totalmente ideológico. Sim. Que as pessoas tentam dizer que não, que é pela eficiência da atividade econômica, quando na verdade o que a gente tem embutido são ideologias presentes nas diversas correntes de pensamento. De uma certa maneira, quando se fala do liberalismo,
pregado, pelo menos. Um exemplo que você pode falar de liberalismo, o setor da aviação civil. Você imagina, vamos primeiro, é um setor privado, as companhias são privadas, se tem uma privatização agora de alguns aeroportos, e uma das atividades, uma das decisões tomadas recentemente foi de cobrar bagagem para diminuir o valor da passagem aérea. E há dados mostrando que a passagem aérea, mesmo após a cobrança, aumentou 24%. Que controle tem o Estado num processo liberal dessa maneira? Se a gente pensa o Estado liberal, o setor privado tem total liberdade. Mercado livre. Mercado livre. O que se entende é que, se o preço está muito elevado, então o consumidor, enquanto agente racional, ele vai deixar de realizar aquele produto. Mas o Brasil, ele libera, no caso desse da passagem, ao mesmo tempo ele cria dificuldades para que empresas venham aqui aumentar a concorrência. Você tem esse elemento, mas eu acho que tem um outro aspecto que muitas vezes não é considerado, é que a gente fala de setores que são oligopolizados, em que a gente defende a concorrência, mas quem controla no mundo são 5 ou 6. Que concorrência é essa que 5 empresas controlam aquela atividade econômica no mundo? Por isso a importância do Estado de tentar regular. Agora, tem que regular em benefício da população. Você não pode, mediando, obviamente, as margens de lucro, as taxas de lucro que as empresas precisam. Ao mesmo tempo, eu vejo um investimento, eu não sei se você concorda comigo, o Brasil, eu já vi declarações do próximo ministro, Paulo Guedes, dizendo assim, nós não vamos deixar esta irresponsabilidade acontecer, que é o real aproximar-se do dólar e do euro, obviamente para beneficiar as importações. Mas a partir do momento que eu não deixo o real se aproximar do dólar, a minha passagem de avião fica sempre cara. Porque se a passagem me custa €1 da Europa para o Brasil ela vai custar 4. E não há como atrair empresas de fora para competir aqui, uma vez que o valor que ela vai receber não é compatível com o consumidor. E toda a discussão, Wendel, de atração de investimento estrangeiro, que é bem-vindo, isso precisa ser muito bem regulado e tem que ter um cuidado. Porque, por exemplo, as empresas estrangeiras que se instalam no Brasil, dada a nossa legislação, dadas as características da economia brasileira, ao final de cada exercício fiscal, elas emitem royalties para os seus países de origem. O que significa isso? Que a gente está vazando recurso que poderia ser investido na economia brasileira. Por isso que eu chamei a atenção do tipo de política que se quer para a economia do país. Porque se a gente não exige que haja algum tipo de contrapartida, a gente sempre vai depender tecnologicamente dos países desenvolvidos, que é o que acontece com a economia brasileira. No máximo, eu viro uma montadora, uma maquiladora, exemplo do que acontece com o México, e tenho a falsa ideia de que eu tenho um desenvolvimento econômico. Então é preciso ter muito cuidado. Eu monto, mas o motor vem de fora, as peças vêm todas de fora. E quem está pensando as inovações, quem está pensando soluções para os problemas que estão existentes, não somos nós. Pois bem, Cid Olival, economista, quero agradecer muito por ter dado todas essas informações aqui. Obrigado, Wendel. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.